Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado por participarem aqui de mais uma live que a gente faz aqui pelos nossos clientes e prospects aqui na Argos. Hoje a gente está recebendo a Cris Paris do XP Private, o Rogério Freitas do Multifamily Office da XP. A ideia é a gente conversar aqui um pouco sobre construção de portfólios, gestão de patrimônio, o que eu trabalho um pouco deles no MFO aqui da XP. Enfim, acho que a conversa vai ser bem produtiva. A gente está acostumado a já conversar com gestores específicos de algumas assets, com profissionais de mercado sobre diversos temas. E aqui talvez conversar com alguém da própria XP, que faz essa gestão de forma independente sobre construção de portfólios, vai ser legal para a gente aprender um pouco. Cris, obrigado pela presença. Rogério. Obrigada, a gente que agradece, Wagner, mais uma vez. Obrigada pela parceria aí da Argos. Só fazendo uma breve introdução aqui do Private, né, antes de passar a palavra para o Rogério. Bom, eu sou uma das representantes, né, das sócias responsáveis aqui pelo Private da XP, que prestam um serviço de aconselhamento financeiro e patrimonial dedicado aos nossos parceiros, né, escritórios parceiros e grandes clientes investidores do segmento Private. E o nosso papel aqui é justamente junto com cada assessor, né, com cada responsável pelo relacionamento de cada cliente, entender as demandas de cada grupo, de cada investidor, de cada família e dentro da XP desenvolver as melhores soluções usando tanto o nosso núcleo private, né, todas as áreas de negócio que a gente tem dentro da própria XP Private, quanto de outras áreas de negócio do grupo. Falando rapidamente do nosso private especificamente, esse é um grupo que conta aí com cerca de mais de 150 profissionais, Brasil, Estados Unidos e Europa. É um time que trabalha de forma totalmente integrada e que tem, né, como pilares aí do seu negócio, tanto as frentes de investimento, investimentos discricionários, né, então gestão discricionária de carteiras, que é justamente o papel do Rogério Freitas, né, através da XP Advisor. Então, o Rogério, como head da área de portfólio specialist, juntamente com todo o time da XP Advisor, toca esse trabalho de gestão discricionária de portfólios. A gente tem mais uma frente de investimentos também mais voltada para carteiras não discricionárias. Aí é uma mesa de produtos, que é a nossa mesa de Investment Solutions, que aí olha para produtos realmente diferenciados, soluções de investimento que passam desde renda fixa, renda variável, até fundos alternativos, tanto no Brasil quanto no exterior. E uma outra área de planejamento patrimonial, tributário e sucessório, que é basicamente uma frente de orientação patrimonial dos nossos grandes investidores, também sempre falando, né, no Brasil e no exterior de forma totalmente integrada. A gente tem um quarto pilar, que é o trabalho, como o Wagner comentou, de Multifamily Office, né, que é um trabalho de consultoria mais ampla, multicustódia, que também envolve o trabalho, inclusive, da própria XP Advisor na frente de gestão discricionária dos portfólios. Tá? Então, bom, estou à disposição aqui também para, durante a conversa, responder quaisquer perguntas que vocês tenham em relação ao nosso modelo de trabalho, né, as soluções de investimento patrimoniais que a gente tem aqui no Private, mas vou passar a palavra para o Rogério, então, para ele falar um pouquinho mais, né, do modelo de gestão, né, da filosofia de investimentos, de como a gente efetivamente coordena, né, e conduz esse trabalho de gestão de carteiras. Tá? Obrigada mais uma vez Ótimo. pela oportunidade. Obrigado, Cris. Então, boa tarde, agradecer a Argos mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui falando sobre gestão de patrimônio, e um pouco do trabalho que a gente faz e explicando o que é a XP Advisor. Como vocês falaram, a XP Advisor é a gestora da XP Private. Então, nós somos hoje quase 30 pessoas, Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente tem um comitê global, um comitê Brasil. Dentro do comitê Brasil, a gente subdivide em um comitê de ações, né, de análise de empresas, de alocação em ações, um comitê de crédito e um comitê macro e um comitê de fundo de fundos. Então, a ideia é um pouco ver o que está acontecendo com as grandes tendências globais, né, como que o mundo está se encaminhando, a parte econômica, a parte de preço, a política econômica, a política fiscal, as políticas em si, como que o mundo está impactando a economia brasileira, analisar no Comitê Brasil a economia brasileira
e de uma maneira mais ampla, a sociedade brasileira como um todo. O que está acontecendo com todos esses vetores positivos, negativos, neutros, enfim. Como que isso impacta a economia, os setores e a política, como que os governos, o setor público, né, se direciona dentro desse contexto, e depois a gente começa a descer mais para o micro, na parte de ações, na parte de crédito e na parte de fundos. A ideia aqui, nessa construção de portfólio, né, eu falo que assim, o trabalho da XP Advisory é um trabalho de construir portfólios de uma maneira mais adequada possível ao perfil de risco dos indivíduos, né, ou das famílias que a gente cuida. Então, eu estou subdividindo em indivíduos e famílias, porque a gente também faz gestão de fundos exclusivos para indivíduos, né, para investidores, para empresas, né, então a gente faz gestão de caixa de grandes empresas, a Vale, por exemplo, a gente faz gestão do caixa da Vale, a gente também faz gestão de fundações, endowments, e a gente também cuida da parte do Multifamily Office, que é um escritório da família, de várias famílias. Hoje a gente está com 17 famílias e crescendo. Então, são grandes famílias com patrimônio acima de 100 milhões, 300 milhões, onde a gente faz a gestão do patrimônio. E quando a gente fala gestão de patrimônio, é uma coisa muito mais geracional do que simplesmente tentar maximizar a performance e minimizar risco. Então, a gente, de alguma maneira, a gente consegue, dentro da XP Advisory, olhar também muito o longo prazo e casar com uma gestão de curto prazo. Então, dentro de essas estruturas, global, Brasil, offshore, a gente também faz a gestão de patrimônio offshore, e cada vez mais essa parte offshore cresce, com a queda aí de custo de oportunidade do brasileiro investir fora do Brasil, nesse novo mundo, né, que eu falo que a gente está passando por uma revolução macroeconômica aqui no Brasil, faz pouca diferença para o brasileiro hoje investir fora do Brasil, dado que o custo do dinheiro hoje é quase zero, é quase igual daqui dentro lá fora. A gente não tem as melhores empresas do mundo no Brasil para o brasileiro investir somente nessas empresas. A gente não tem a moeda mais forte para a gente investir somente nessa moeda, na nossa moeda. Não tem a bolsa mais líquida do mundo. Então, não faz muito sentido, dado que o Brasil hoje é menos de 2% da economia global, a gente só investir no Brasil. Então, Sim. cada vez faz... Quer Não, falar, Wagner? Pode eu ia falar. até fazer uma pergunta em cima disso. A gente comentou um pouco que está cada vez mais fácil e menos oneroso você investir lá fora, dado que o próprio diferencial de juros entre países desenvolvidos e o Brasil está muito baixo. Então, antigamente você pensava, pô, posso ficar no CDI aqui com 14, 15, 16% ao ano, 120 do CDI, enquanto lá eu vou investir em renda fixa e ganhar 4, 5% em dólar. Eu prefiro ficar aqui, era a tese, era a cabeça que muita gente tinha. Hoje o cenário mudou, né? A gente ganha 5% ao ano em reais e 5% ao ano em dólar também. Só que aí a ponta, o cobertor é sempre curto, né? Só que se a gente for transferir o dinheiro para lá agora, investir fora, teoricamente a gente vai estar comprando numa situação cambial menos favorável que a gente encontrava até 6 meses atrás, 2, 3 anos atrás. Como que a gente sempre pode lidar com isso, né? E eu queria que você comentasse também sobre quais são as formas que o investidor, pessoa física ou jurídica, mas assim, ou famílias no geral, tem de acessar o mercado offshore. Aqui via plataforma, via Brasil, via veículos, fundos que são offshore, mas estruturados com veículos de distribuição aqui no Brasil, ou as alternativas lá de fora mesmo. O que costuma ser mais eficiente? O que vocês costumam utilizar mais? Tá. Não, a pergunta é boa. Acho que até me dá um gancho para entrar num tema que é muito interessante e é meio que continuidade do que eu estava falando. Assim, eu acho que, dando um passo para trás,
gestão de recursos, eu acho que é essencialmente gestão de risco, tá? Assim, eu repito isso aqui ad nauseam, porque é o que é até meio cansativo, mas é a mais pura verdade. Eu acho que gestão de recursos, antes da gente fazer uma análise macroeconômica, antes da gente fazer uma análise micro, a gente tem que fazer uma gestão de risco. Então, esse negócio aqui é essencialmente gestão de risco. E gestão de risco, antes de mais nada, você tem que entender aonde que você está tomando risco. Então, o fato é que às vezes as pessoas tomam risco sem saber que estão tomando, só que é meio que cassino, né? Aí você não sabe nem por que você pode perder, por que você pode ganhar. Às vezes a pessoa ganha, mas na verdade ela tomou um risco assimétrico, um risco burro, sem saber que estava tomando aquele risco e acabou ganhando. Então, o fato é o seguinte, a gente tem que entender as nossas decisões. Então, é um pouco do awareness, né? Essa palavra em inglês que eu acho muito interessante, que awareness é a consciência. E para você ter consciência, precisa ter conhecimento. E o conhecimento de risco é a coisa mais importante dentro do mercado financeiro. Por que conhecimento de risco é a coisa mais importante no mercado financeiro? Porque se você repetir consistentemente, tá? Uma decisão de investimento que tem uma esperança matemática positiva, tá? Você tem 70% de chance de você ganhar, 30% de chance de você perder. Se você repetir uma vez, pode ser que caia no 30% negativo. Você perde dinheiro. Mas se esse 70-30, no 70 você ganhar muito e no 30 você perder pouco, o que vai acontecer? Se você jogou, se posicionou, 30% você perdeu. Ok, você perdeu pouco. Mas se você repetir isso 100 vezes, assim, inexoravelmente, vai acabar dando a probabilidade, né, no longo prazo, vai acabar dando 70-30. E você vai acabar ganhando dinheiro, porque 70% de chance de você ganhar muito e 30% de chance de você perder pouco. Então, isso aqui é uma aposta que tem simetria favorável. É uma aposta positiva, é uma aposta inteligente. Só que para você saber o que é 70% e o que é 30%, e quanto que você vai ganhar se cair nos 70% de chance e quanto você vai perder se cair nos 30% de chance, você precisa entender muito bem o que você está fazendo. Precisa ter conhecimento do mercado, conhecimento de risco. Então, a questão aqui é conhecimento para saber quais são as probabilidades e quanto que você vai ganhar se você vai perder. Por que eu estou falando tudo isso? É porque as decisões de investimento, aí entra no misjudgment, né, um erro de julgamento do ser humano, que é a questão de tomar decisões de investimento olhando para trás. A taxa de câmbio, olhando para trás, realmente já teve 1,60, teve 1,80, mas olhando para frente, e é assim que tem que ser tomada uma decisão de investimento, e adequando ativo e passivo, se você tem passivos em dólar, independente de quanto está o dólar, você tem que estar com ativos em dólar. Se o dólar está a 7 e você tem passivo em dólar, ou você adequa o seu ativo com o seu passivo, ou então, se você não estiver adequado, você está fazendo uma especulação. Você está especulando que ele vai cair e você vai comprar ele mais barato. Então aí entra aqui uma aposta, né, especulativa, que você está especulando que você acha que vai conseguir comprar o dólar mais barato. O que eu estou querendo dizer tudo é que é o seguinte, existe uma decisão de investimento, dado a análise de risco, que se você achar, se você quiser bancar esse risco, ok, mas tem que ter uma compreensão do risco. A gente aqui acha que até cabe, tá, uma adequação de risco com relação à exposição cambial. Mas o que eu estou querendo dizer é que, olhando para frente e para o longo prazo, e aí uma gestão de patrimônio, tá? Quando a gente está fazendo uma alocação, uma gestão para o patrimônio de uma família, a gente está olhando 20, 30 anos, se o câmbio está a 5,60 ou a 4,90, assim, pouco importa. É mais importante você estar adequado, tá, para a sua estrutura nesses próximos 10, 20, 30 anos de ativo passivo, não ter essa exposição, esse risco cambial, do que ficar querendo operar se o dólar vai cair 10% ou 15%.
Acho que no longo prazo isso vai ser pouco importante se você tiver uma carteira muito bem construída, tá? Diversificada, e com um bom entendimento de risco entre as moedas. O fato é que, se você tiver bolsa americana, se você tiver bolsa brasileira, se você tiver renda fixa global, renda fixa local, tiver um pouco de proteções, naturais através de dólar, através de commodities, ou através de bons ativos de renda variável, tecnologia, saúde, esse portfólio, comprando o dólar a 5,60 ou a 4,90, esse portfólio como um todo vai te gerar proteção ou uma rentabilidade de forma consistente no longo prazo. Independente se o real fosse valorizar ou se o dólar for desvalorizar, assim, pouco importa. Então, a decisão tem que ser tomada olhando para frente, não olhando pelo retrovisor. Não sei se eu falei demais aqui, mas o ponto é que, no limite, é o seguinte: se para o longo prazo fizer sentido para uma família ter 20% ou 30% em dólar, e aí, obviamente, é de caso a caso, tá? Ela tem que comprar o dólar a 5,60 ou a 5,80. Não interessa o nível. Então, tem que olhar para o longo prazo. A gente tem famílias aqui, na média, só para vocês terem uma ideia, o nosso MFO, na média, está quase 50-50. Então, a gente tem 50% em reais e 50% em dólar. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Obviamente que, dependendo, a gente tem que ter uma construção das exposições de risco, como eu falei aqui no início, mais mais adequada possível, mais encaixada possível no perfil de risco das famílias. E aí, quando eu falo risco, não é somente bolsa ou renda fixa ou multimercado, também é o risco cambial. Então, se, por exemplo, eu tô vendo que a minha família está, ao longo do tempo, indo morar muito nos Estados Unidos. Os meus filhos moram nos Estados Unidos, o meu business era no Brasil, mas ao longo do tempo eu estou sendo diluído. Essa minha empresa familiar aqui eu estou vendendo, eu fiz um IPO, e ao longo do tempo eu vou diluindo minha participação nesse business aqui. E eu também, quando for me aposentar, eu vou morar nos Estados Unidos. Os meus netos estão estudando lá, então provavelmente eles vão fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, assim, o que acontece? Ao longo do tempo, essa família vai ficar muito mais com exposição em dólar do que com real. Então, a gente faz também um planejamento dentro dessa história dessa família, né, dentro dessa narrativa, para saber o que vai acontecer. Então, se, por exemplo, se eu tenho um risco cambial para daqui a 5 anos, cara, eu já tenho que me redear hoje. Eu já tenho que ter dólar hoje, porque eu tenho uma exposição vou ter que pagar $1 milhão daqui a 5 anos. Então, você já tem uma exposição hoje. Você não precisa esperar 5 anos para você fazer o hedge cambial. Então, um pouco desse entendimento da família, eu acho que a diferença de um fundo exclusivo para uma gestão patrimonial é uma coisa que a gente tem a compreensão do todo, tá? Aí é uma coisa aí é uma palavra que a gente usa muito, na questão do risco consolidado. E aí, fazendo um paralelo, é igual você vai num cardiologista, ele entende muito do seu coração, vai te dar um parecer, vai te dar um diagnóstico como está a saúde do seu coração. Mas a gente aqui, então, como analista, como gestor de patrimônio, a gente tem que ver o patrimônio dessa família como um todo. Então, não basta a gente ver só um órgão, a gente tem que ver o cérebro, tem que ver o pulmão, tem que ver o pâncreas, tem que ver o fígado, tem que ver o baço, como é que está o pulmão, como é que está o intestino. A gente tem que ver a saúde completa dessa família para saber como que está o risco. Senão, se eu estou vendo só uma parte de risco, só uma parte da alocação da família, e a gente não fica sabendo o que está offshore, por exemplo, de repente tem riscos sobrepondo, e de repente, quando acontece uma crise, ela vê que ela estava muito mais exposta em bolsa americana ou numa determinada ação que ela nem sabia que estava, porque está vendo o relatório de um banco lá fora, está vendo o relatório aqui de um banco separado, está vendo o relatório de um outro banco aqui. Então, assim, ela não vê o risco consolidado, e uma das coisas mais importantes é você saber o seu risco consolidado. Então, de novo, risco. Então, o entendimento de risco, de todo o risco consolidado, dentre as estratégias. Então, o que tem renda variável? Tem renda variável num banco, opa, junta aqui.
tem renda variável numa corretora, ó, pega aqui e junta aqui. O que você tem de renda fixa? Renda fixa, pô, de repente tem o mesmo CRA, ela tem num banco e tem no outro banco. Então, pô, ela tinha o mesmo CRA em duas contas de bancos separados. Junta tudo aqui. Pô, olha só, você está com 15% num CRA só. Vamos fazer o seguinte, cara, a gente não pode ter mais do que 5% num risco de uma empresa, um crédito privado. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir isso aqui e colocar em outro, diluir esse risco. Então, essa consolidação em um único relatório, tanto aqui dentro, né, em vários bancos, a gente consolida, quanto lá fora. Entendimento de custos. Então, de repente, você tem custos, tem veículos de investimento que são muito custosos num banco, quando você poderia ter um mesmo perfil de risco num fundo que tem um custo muito menor. Então, a gente também faz esse diagnóstico de custos, estrutura de custos. A coisa de diversificação em vários bancos. Às vezes, você está tendo um custo também muito alto. Você podia centralizar em 2 bancos e ter custos menores do que diversificar em 5 bancos, que acaba que você é maltratado em vários bancos, você não é tão grande em vários bancos. Se você centralizar em 2, você vai ser grande e a gente vai poder pedir produtos e serviços muito melhores e com um custo muito menos baixo. Então, a gente também faz isso. Então, toda essa compreensão de risco, de custo e de eficiência no portfólio, tudo passa por conscientização, entendimento, compreensão de risco de veículos e trabalhar para isso aqui ficar mais adequado para o longo prazo. Então, risco não só risco de renda variável, risco de cambial, mas risco de liquidez também, fazer um planejamento. De repente, a família tem um percentual de investimentos líquidos muito maior do que ela precisa. Então, de repente, ela vai gastar X milhões de reais por ano, ela estava com 10x líquidos para se ela precisar. Então, assim, não precisa. Então, quando você abre mão de um pouquinho mais de liquidez, você pode ganhar yield, você pode ganhar rentabilidade, abrindo mão de liquidez, ou então ter uma liquidez muito mais adequada, muito mais configurada, alinhada, né, a parte de ALM, né, de Asset Liability Management, da necessidade de liquidez ao longo do tempo. Então, se você vai precisar de uma liquidez para daqui a 24 meses, não precisa você estar investindo num fundo de zero agora. Você pode investir num fundo mais longo prazo e investir de forma melhor e mais eficiente para você ganhar yield ao longo do tempo. Então, todo esse trabalho é um trabalho de um family office, mas, obviamente, a gente também, quando a gente faz um trabalho de um fundo exclusivo, também a gente faz um pouco disso. Então, dentro desse trabalho da XP Advisory como um todo, a gente tem o núcleo do Family Office, que é muito mais específico, é um time muito mais de elite para fazer esse trabalho de Family Office, adequado para uma família, né, que é um escritório da família, vendo especificamente os casos, não só a parte de investimento, mas também na parte sucessória, otimização. A Cris falou que a XP Private como um todo também tem essa parte de assessoria patrimonial, mais na parte jurídica e construção de veículos, onde a gente otimiza a parte tributária, mas dentro do nosso Family Office a gente também tem um time que auxilia as famílias nesse sentido e caso, obviamente, tenha algum problema, alguma questão mais específica para essa família, a gente também ajuda, mas se entrar uma coisa muito específica, a gente direciona para alguns escritórios parceiros que podem direcionar, resolver um problema muito mais específico que precise de um especialista nesse sentido. Então, olhando, obviamente, nessa parte de todo, que acaba transbordando, né, a parte de investimento, transbordando na parte da família, né? Sai da parte de investimento, como teve casos, obviamente, aqui vou dizer nomes, mas, enfim, de casamento, o filho, o neto, entendeu? A gente, obviamente, ajudando, assessorando na parte na parte de pessoal, né? Na parte jurídica de casamento, enfim, nessa parte que acaba Organização impactando na familiar. parte, exatamente, na parte sucessória. Então, sim, é uma coisa que é recorrente também aqui, que transborda a parte de alocação, a parte de gestão patrimonial. Acho que, assim, de uma maneira geral, é um pouco isso.
Se tiver mais alguma pergunta, não sei se eu passei por tudo, Cris. Se tiver lembrado de alguma coisa que eu tenha esquecido aqui nessa parte de alocação. Eu estava Sim, mutado aqui. Eu ia falar que vai estar no mudo. Eu Acho estava que você mutado aqui. passou sim. Wagner, não sei se você tem alguma pergunta para a gente já Sim, ir eu queria falar um direcionando aqui a pouco conversa. sobre assim, o processo de construção de portfólio que vocês utilizam por aí também, em questão de, bom, como que a gente seleciona ativos, seja de crédito ou até fundos mesmo. A gente prefere mais, enfim, a alocação via fundos de gestão ativa. Lá fora a gente começa a ouvir bastante coisa sobre gestão passiva, utilização de ETFs lá fora, até um pouco daquela pergunta lá de trás. Bom, vamos supor que a família vai se internacionalizar um pouco, né? Ter uma diversificação geográfica do patrimônio. Quais são as diferenças práticas, por exemplo, dela se expor diretamente com o patrimônio lá fora ou via instrumentos já disponíveis no Brasil? O que isso muda na parte tributária, eventualmente de proteção e organização patrimonial? Um pouco de comentário sobre construção de portfólio mesmo que vocês fazem nas carteiras de vocês. Perfeito. Boa. Vamos lá. Então, assim, essa parte realmente vamos centralizar na parte de construção de portfólio. O que a gente acha aqui, Wagner? O fato é que a gente tem uma humildade, né? Humildade que a velhice um pouco traz a gente, né? A experiência, que é uma coisa boa de ficar velho, né? O fato que a gente tem experiência, e essa experiência faz a gente ficar humilde o suficiente para saber que a gente não consegue prever o futuro. Então, a gente não vê o futuro, mas a nossa concorrência também não vê o futuro. Então assim, só da gente saber que a gente não prevê o futuro já é uma vantagem competitiva nossa. O fato é que, dado que a gente não consegue ver o futuro, a gente tem uma ideia do que é o futuro. Se o futuro tiver se o passado tiver de uma certa maneira, uma certa estabilidade, o futuro é um pouco da extrapolação, né? Uma continuidade do passado recente. Só que assim, se a gente está vivendo num ambiente muito incerto, o futuro também passa a ser muito incerto e passa a ser pouco previsível. A sensação de previsibilidade, tem momentos que a gente tem uma sensação de previsibilidade muito alta, e às vezes a gente tem a sensação de previsibilidade muito baixa. Em alguns momentos as pessoas acham que preveem o futuro, e outros momentos as pessoas não acham que conseguem prever o futuro. Então, na verdade, a previsibilidade é mais a sensação ou incerteza de previsibilidade do que a própria previsibilidade em si. Então, o fato é que agora a gente está num ambiente muito mais incerto, muito mais difícil de prever, de saber que a gente vai prever. Dito isso, o que a gente tem feito? Assim, a ideia de construção de portfólio é tentar construir um portfólio que tenha a melhor rentabilidade, né, com risco, com menor quantidade de risco, né? Então a gente quer otimizar a rentabilidade e minimizar o risco. Então a gente quer construir um portfólio mais eficiente possível, né, de rentabilidade, com o menor risco possível. Se a gente consegue adequar o risco, a gente consegue andar no espectro, né, de mais risco, mais performance. Mas até dentro disso, a gente tem que maximizar isso. Então, através de vários modelos, né, fronteira eficiente, Markowitz, Black Litterman, a gente pode usar modelos quantitativos com dados do passado, com séries do passado, para tentar otimizar isso, usando classes de ativos, né, e ativos para tentar para modelar uma carteira eficiente no sentido de menor risco e maior rentabilidade. A diversidade, né, ou diversificação desse portfólio, mais ou menos, significa espelhada pela nossa capacidade de prever. Então, o fato é o seguinte, se eu dou uma probabilidade, aí de novo, entra aqui risco, né, análise de risco, a gente sempre volta a isso,
se eu dou uma probabilidade muito grande de um cenário único acontecer, eu consigo centralizar, né, e consolidar, botar mais risco de um determinado ativo. Porque se eu acho que, por exemplo, o cenário é de inflação alta e juros altos, e eu dou 90% de chance desse cenário, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar uma NTNB, eu tenho que ficar pós-fixado, eu tenho que ficar tomado em juros muito grande. Então, se eu tenho poucos cenários, ou uma probabilidade grande de um cenário só, eu consigo centralizar em poucos ativos, né? Eu consigo otimizar. Só que quando a gente está num ambiente muito incerto, muito imprevisível, a minha dispersão de cenários aumenta muito. Eu posso ter um cenário que o Brasil cresce pouco, eu posso ter um cenário que o Brasil cresce, consegue fazer algumas reformas e consegue deslanchar um pouco mais o crescimento, ganhar momentum com algumas reformas. Pode ser que, sem reformas, o câmbio vá para 6,50. Eu tenho um pouco mais de inflação, o Banco Central tem que subir juros e a Bolsa cai. Eu posso ter um cenário onde lá fora a Bolsa Americana continue subindo de forma consistente para os próximos 2, 3 anos, sem ter inflação, e o setor de tecnologia também se valorize muito, e a gente viva um cenário aqui parecido com pós-crise de 2008, onde a gente teve de 2008 até 2016, 2017, com a Bolsa Americana subindo de forma consistente e com estímulos monetários, né? O Fed fazendo QE 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso ter, de repente, o Joe Biden sendo eleito, aumentando a tributação sobre empresas e a Bolsa caindo 10, 15, 20%. E a gente entrando num período um pouco mais de incerteza com relação à microeconomia, isso gerando incertezas na Bolsa Americana, na Treasury, enfim. E eu posso ter um ambiente que o Brasil vai bem, Estados Unidos vai bem, injeção de liquidez global continua, commodities subindo, e sendo bom também para o real, sendo bom para as commodities, sendo bom para Vale, sendo bom para Petro, sendo bom para emergentes. Então, assim, tem uma diversidade de cenários agora que faz com que eu tenha que construir, né, um portfólio um pouco mais diversificado e bem protegido. Então, a construção do portfólio também depende de como a gente está vendo o mundo, mas o fato é que cada vez mais, né, a gente gosta de ter um portfólio que a gente chama aqui, roubando até um pouco do que o Ray Dalio defende muito, né, de um portfólio all-weather. O portfólio all-weather é um portfólio que a gente consegue ter bons resultados em qualquer que seja o outcome econômico para Brasil, ou Estados Unidos ou para o mundo. Então, se eu tiver mais inflação, eu ganho. Se eu tiver menos inflação, eu também ganho. Se eu tiver baixo crescimento, eu ganho. Se eu tiver um alto crescimento, eu também ganho. Se eu tiver o real desvalorizando muito, eu ganho. Se eu tiver boom de commodities, eu ganho. Se eu não tiver boom de commodities, eu também ganho. Então, de uma maneira ou de outra, a gente sabe que a dispersão de cenários está grande, e como gestor de portfólios, tá? Aí abrange tudo, né? Nossos fundos exclusivos para pessoa física, assim como gestão de patrimônio para o nosso family office, a gente quer otimizar, né, o acerto, a rentabilidade dentro desses diversos cenários e probabilidade de cenários, né, as esperanças de ganho dentro desses cenários, onde a gente não necessariamente vai ser a melhor rentabilidade nesse ano, a gente vai ser uma das melhores rentabilidades nesse ano, e no próximo ano, e no outro ano, mas a gente também não vai ser a melhor rentabilidade esse ano e a pior ano que vem. Então, e onde eu só vou ganhar se um determinado cenário acontecer. Então, é uma coisa que a gente não se dá ao luxo, dado que a gente sabe que a gente já errou muito, a gente já apanhou muito de mercado, a gente sabe como é difícil acertar. Então, a ideia aqui é meio que a gente ser consistente durante muito tempo e a gente ir bem todos os anos e não querer ser o melhor esse ano, tomando o risco de ser o pior ano que vem. Então, a ideia é meio que mais... Eu sei que é meio que batido isso que eu vou falar, mas a coisa mais parecida com uma maratona e da gente ir bem no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, não sair igual um louco no início e quebrar no quilômetro 20,
mas ir de forma consistente até o quilômetro 42 e fazer uma boa prova, entregar um bom resultado no longo prazo. Resistência, resiliência no longo prazo, então é um pouco disso. Uma coisa que eu queria frisar também é que todas essas discussões aqui e esse negócio nosso depende de pessoas. Então, tudo isso aqui, o resultado de um mês, o fundo rendeu 1,43, o fundo subiu 2,37, esses números, e por trás desses números, são pessoas tomando decisão. São pessoas alinhadas, motivadas, discutindo cenário entre elas, tentando achar alguma vantagem competitiva, vantagem comparativa, para ver um pouquinho além, um pouquinho mais rápido do que os outros participantes do mercado, e uma discussão muito intelectualmente honesta, né? Você ouvindo, será que eu estou errado? Será que, porra, o Wagner está certo? Pô, a Cris levantou um ponto ali que eu não tinha pensado. Pô, acho que realmente esse ponto é melhor a gente se proteger contra esse risco. Então, tudo isso aqui que a gente discute depende muito de uma equipe com muita vontade, uma equipe competente, com muita vontade de discutir, sendo muito bem remunerada, né? Estando com um interesse muito bem alinhado. Aqui na XP hoje a gente assim, tem a capacidade de atrair as mentes, né, mais inteligentes, as pessoas mais alinhadas com o business possível. Questão de partnership hoje, que a Cris falou, assim, os principais executivos, nós somos sócios, então a gente quer fazer o negócio crescer, então não é simplesmente ter resultado de um semestre, então a gente é dono disso aqui, a gente quer ver isso aqui crescer e a gente quer ver isso crescer de longo prazo, a gente está pensando no longo prazo, a gente tem um horizonte de investimentos aqui muito alinhado com as famílias, então a gente está olhando muito para o longo prazo, a gente quer cuidar das famílias, a gente não quer simplesmente ter lucro em cima das famílias. Então esse alinhamento de interesse e a capacidade de atrair pessoas boas, hoje a XP tem de uma maneira assim, impressionante. Enfim, eu estou sempre entrevistando pessoas para aumentar a nossa equipe e é impressionante como as pessoas querem trabalhar hoje na XP. Então, a facilidade hoje que a gente tem de atrair os melhores analistas e melhores gestores do mercado é impressionante e remunerar bem eles, né? Então, a gente tem hoje musculatura para ter os melhores pessoas do mercado e isso, assim, consequência disso, dentro de um ambiente propício para discussão, um ambiente favorável a uns debates honestos e buscando a verdade, sempre, assim, é uma consequência natural a gente ter boa rentabilidade. Então, se a gente fizer isso de forma recorrente, de forma consistente, de forma inteligente, buscando risco inteligente, analisando o cenário e tentando antecipar, assim, resultado meio que natural, a consequência natural é a gente ter boa rentabilidade, analisar bem o risco, se proteger na hora que tiver que se proteger, tomar risco na hora que tiver que tomar. E, assim, a consequência natural é ter boa rentabilidade. Com boa rentabilidade a gente capta mais, captando mais a gente tem mais receita, consegue atrair mais profissionais inteligentes, melhores, e é meio que a gente está num ciclo muito virtuoso. Eu acho que é meio que consequência natural a gente continuar melhorando e capacidade de gerir mais e gerir melhor. Sim, sim. Você tocou em dois pontos interessantes. O primeiro foi um pouco sobre o nosso cenário, que talvez seja um dos mais imprevisíveis, sei lá, da última década, desde 2008 ali. A gente realmente não sabe o que vai ser dos próximos 3 meses, quanto mais o próximo ano, né? E dado esse cenário, a gente deveria construir, enfim, de acordo com o que vocês fazem um pouco no Multifamily Office, um portfólio mais diversificado possível, mais descorrelacionado possível também, né? O portfólio de todas as estações, que vá relativamente bem, seja lá o que venha a acontecer. Mas de forma prática, como que a gente faz isso? Como vocês constroem isso? Quais classes de ativos vocês usam? É mais renda fixa Brasil? É o que? É crédito privado? É renda fixa título público? Ou vocês acabam utilizando
utilizando mais via fundos, ou é mais offshore, é o que? Bonds, é equities ou é commodities? O que vocês, na prática, têm utilizado para construir esses portfólios nesse cenário de muita imprevisibilidade? E aí um segundo ponto, você também citou sobre pessoas, né? Acho que pessoas nesse negócio de gestão de recursos talvez seja um dos fatores mais importantes para você gerir risco e também trazer rentabilidade. Vocês, nesse trabalho, vocês também acabam selecionando gestores para alocarem, né, as carteiras dos clientes, enfim, via, seja hedge funds, fundos de diferentes classes. Quais são os principais fatores, qualidades, características, até defeitos, enfim, assim, que vocês procuram e buscam nas equipes que vocês pesquisam para decidir onde alocar os recursos dos clientes? Assim, qual que é o processo de decisão de escolha de um fundo, por exemplo, para alocar nos clientes? Tá. Assim, acho que na parte de construção de portfólio, mais especificamente, dando exemplo, o que a gente gosta é o seguinte, eu não faço a menor ideia, né, do que vai acontecer com a Bolsa amanhã, mas eu tenho uma noção bem razoável, que se a Bolsa cair, o dólar vai subir. E que se a Bolsa cair muito, o ouro vai subir. Então, assim, a correlação dos ativos é um pouco mais previsível do que a próprio movimento do mercado. Então, dito isso, a gente tenta construir portfólios que, no curto prazo, essa descorrelação, essa correlação negativa entre os ativos, entre essas classes, consigam amortecer essa carteira, mas que no longo prazo seja positivo. Então, o que a gente tem feito? A ideia é ter ativos descorrelacionados, ativos com correlação negativa, de curto prazo, mas que no longo prazo, por mais que um suba e o outro caia num dia, no longo prazo os dois venham a subir. E é um pouco disso que a gente montou. Então, a ideia é ter real e ter dólar, porque a gente acha que o dólar, no longo prazo, vai continuar se valorizando. O real desvalorizando. Mas, apesar disso, a bolsa vai continuar se valorizando. Então, a gente acha que comprado em bolsa brasileira e comprado em dólar, no curto prazo, eles amortecem, né? Se a bolsa cai muito, o dólar sobe, e aí eu tenho uma carteira que não cai muito, é um hedge natural, então, o dólar. E no longo prazo, vai ser um ganha-ganha. Eu vou ganhar na bolsa, porque a bolsa vai subir, mesmo o real desvalorizando. Então, os dois comprados, né? Eu estou comprado em dólar, comprado em bolsa, eu ganho. Mesma coisa com ouro. Então, a gente vem construindo, usando o ouro também nessa linha, como um hedge natural, que no curto prazo eles podem ter essa correlação negativa, só que no longo prazo eu acho que a bolsa vai subir, a bolsa brasileira e a bolsa americana, e o ouro também vai subir, dado a impressão de dinheiro, injeção de liquidez de forma excessiva, desbaseando as moedas, e uma busca por alternativa de reserva de valor, hoje no mundo é o ouro. Então a gente acha que isso, a gente montou uns 2, 3 meses atrás, foi de super sucesso, a gente continua mantendo o ouro. Então essa construção de portfólio, Wagner, é muito em cima de modelos que a gente roda. Então a gente faz regressões, roda modelos passado, para saber se tem essa descorrelação. Então a ideia, na verdade, é o seguinte, ativos que eu acho que vão se valorizar, só que no curto prazo eles têm correlação negativa. Então eu rodo alguns modelos, vejo se faz sentido, coloco na carteira, boto ali 2%, 3%, 5% de ouro, rodo o modelo. Opa, o outcome foi mais rentabilidade e menos volatilidade. Pô, peraí, eu botei o ouro ali, me deu mais rentabilidade e diminuiu a minha vol? Pô, excelente. Então deixa eu botar um pouquinho de ouro aqui. Então, assim, é essa ideia que a gente tem feito. A mesma coisa com renda fixa. Renda fixa Brasil e renda fixa global. A gente começou a botar, assim, nos momentos de estresse aqui do lado fiscal, o crédito piorou e lá fora não piorou. Óbvio que é o risco fiscal brasileiro. E que no longo prazo, a renda fixa brasileira foi bem e a renda fixa global também foi bem. Então, o que aconteceu? Eu consegui tirar um risco da minha parte global, de renda fixa global, tirei o risco fiscal brasileiro. Ótimo. Então, eu consegui tirar um risco, né, da minha carteira
sem perder rentabilidade, porque eu continuei com as 2 rendas fixas. As 2 rendas fixas estão ali rendendo bem, mas eu tirei de uma parte da minha renda fixa, eu tirei o risco fiscal brasileiro, que é um risco que preocupa a gente. Então, toda essa discussão de teto, a discussão da trajetória da relação dívida-PIB é uma coisa que incomoda a gente acha que é uma coisa que vem pressionando a curva e acaba afetando também o micro de alguns créditos, acaba pressionando. Então, nessa linha. Com relação aos gestores, a gente admira muitos gestores, a seleção, a gente tem um processo de diligência, alguns filtros, a gente admira, obviamente, gestores que têm um pouco do que a gente faz, que tem um processo. O processo, ter processo é uma coisa que é um indicador que eles vão conseguir replicar esses processos no futuro, e replicando os processos no futuro, muito provavelmente eles vão replicar o sucesso de rentabilidade, eles vão replicar para frente. Então, quando não tem processo, é difícil você ter alguma certeza maior que aquele rentabilidade passada vai conseguir ser repetido no futuro. Então, se eu tenho um processo, se eu tenho uma metodologia de análise, se eu tenho um time que discute toda segunda-feira, toda sexta-feira, se as pessoas que estão lá discutindo são as mesmas, ou se saiu eu consigo repor uma peça dentro da minha estrutura e que o processo continua o mesmo, se eu tive 8 anos de boas rentabilidades, com esse processo, muito provavelmente, se eles mantiverem esse processo, com essas pessoas, esses caras vão replicar a mesma rentabilidade. Então, assim, é muito de processos, pessoas, motivação, alinhamento de interesse. Então, a gente olha a sociedade, vê como é que está sendo distribuído o lucro do semestre, como é que está o processo de partnership deles. A gente acredita em partnership, um modelo essencial para o longo prazo. Então, tudo isso faz parte do nosso processo. Então, um processo de seleção, a gente tem um time, né, liderado pelo Guilherme Anversa, que acompanha todo dia o que está acontecendo com os fundos, semanalmente entra em contato com eles e para saber se tudo isso ainda continua presente dentro da empresa, dentro da gestora. Então é isso, acho que enquanto as pessoas estiverem lá com vontade de estar discutindo, indo dormir pensando nisso. Final de semana eles estão lá se falando, trocando WhatsApp, porque ele viu um paper, leu uma matéria, leu um livro, e os caras estão ali muito motivados, a probabilidade, aí de novo análise de risco, a probabilidade é muito grande daquele fundo ali continuar remunerando. Pode ter, obviamente, momentos de cair no 30% de ter rentabilidade ruim, mas se eles continuarem replicando aquilo ali, assim, no longo prazo vai ser 70-30. Então, a probabilidade deles ganharem vai ser muito maior da probabilidade deles perderem. Legal. Até encaminhando para o final da conversa aqui, ainda sobre esse assunto de seleção de gestores que vão tocar a carteira dos clientes em determinados mercados, né? E um desses mercados é justamente o mercado offshore, que a gente tem visto cada vez mais, inclusive gestoras brasileiras fazendo esse trabalho. Uma gestora brasileira que faz gestão de crédito latino-americano, uma gestora brasileira que faz seleção de ações americanas ou ações globais. Como que vocês veem isso? Ou vocês acabam usando gestores brasileiros para fazer essa gestão mais internacional? Quais são as diferenças de escolher um gestor brasileiro para isso ou um gestor gringo, né? Uma casa que já está lá fora, que tem a cultura de outro país, para tocar um portfólio internacional. Como que vocês tocam essa parte offshore dos clientes? Assim, a gente acredita muito, Wagner, na capacidade dos gestores de agregarem alfa, tá? Então, e a gente acredita muito também em especialistas. Então, assim como a gente faz isso dentro da XPA, que a gente tem núcleo de especialistas, então, assim, sei lá, usando aqui fazendo uma comparação futebolística aqui, assim, lateral direita para jogar na lateral direita, entendeu? Lateral esquerda para jogar na lateral esquerda. Então, assim, tem que ter especialista. Então, a gente acha que se a gente quer aumentar a estratégia de retorno absoluto, cara, a gente tem que ir no melhor de retorno absoluto. Se a gente quer alfa em bolsa americana, a gente tem que ir num cara que gere alfa de forma consistente de bolsa americana. Então, assim,
o fato é que se a gente quiser um cara bom de tecnologia nos Estados Unidos, cara, a gente tem que ir lá, entendeu? Então é difícil ter um brasileiro que faça muito bem ou melhor de escolha de tech dos Estados Unidos. Então, o que a gente vem fazendo, a gente tem excelentes profissionais que fazem isso, na seleção de fundos, né? Ir sempre no melhor nos especialistas. Então, o Wellington veio por causa disso, o Morgan Stanley Global Brands veio por causa disso, Nordea veio por causa disso, a Trust veio também, brasileira, mas veio por causa disso, que a gente acha que tem gestor de retorno absoluto bom aqui no Brasil. A Sharp veio por causa disso, Absoluto veio por causa disso, um gestor que gera alfa em bolsa brasileira. E assim, eu acho que a busca é por especialistas nos mercados, nos segmentos que a gente gosta. Então, a gente está buscando mais sistemáticos. Aí, sistemáticos aqui dentro a gente já tem, sistemáticos e quants, né, quantitativos aqui dentro. Então, agora a gente quer sistemáticos lá fora. Então, a gente está indo lá fora para buscar. Então, a gente tem que ir aonde... sistemática, né? A própria sistemática, exatamente. A Leda Braga. Então, a gente provavelmente vai ter uma coisa com ela, mas está procurando outros sistemáticos também. Então, ir lá. A gente tem que ir lá fora e montando veículos espelhos aqui dentro para o cliente que quer investir daqui de dentro lá fora. A gente não precisa mais, assim, não tem muito risco, a necessidade de ter risco fronteira, né, o risco de fechamento de câmbio, o fechamento de capital, centralização de capital, centralização de câmbio. Então, acho que dá para você, daqui do Brasil, ter espelhos de fundos lá fora e investir, ou então, sim, montar uma estrutura lá fora, na XP US, para a gente comprar veículos lá de fora mesmo, que a gente tem essa estrutura e dentro da XPA a gente tem essa estrutura que o próprio cliente pode fazer isso. Não mas eu acho que é um pouco disso. Sim. Eu até fazer um comentário, claro. Wagner, se você me permite, só reforçando esse ponto do Rogério. Você tinha perguntado ali atrás, né, como é que a gente olha para produtos, estruturas do ponto de vista global, né? Como é que a gente monta as carteiras, qual a filosofia de investimento, o que a gente usa de veículo aqui no Brasil, lá fora, qual é a melhor combinação, né, de estruturas. Acho que o Rogério passou, logicamente, super bem por todo esse processo de investimentos, de filosofia de investimentos, né, que é mais top-down. Então, a gente olha lá para a classe de ativo, né, com uma preocupação em termos de alocação estratégica no longo prazo, que é o que, historicamente, e a gente tem diversas pesquisas que provam isso, né, que representam a maior parte, normalmente, do retorno dos portfólios. Né, então, as decisões entre que classes de ativo, né, qual peso alocar em cada uma delas, a renda fixa, multimercados, renda variável, agora recentemente incluindo alternativos como ouro, por exemplo, como contrapeso para a carteira. Isso é como parte da filosofia de investimentos, né, é justamente o que a gente faz tanto aqui quanto lá fora, de uma forma única, integrada, com o nosso Comitê Global de Alocação, e depois a gente vai descendo, vamos dizer assim, né, para a escolha de produtos, né, passando por a escolha de gestores, como o Rogério comentou, ou eventualmente produtos lá fora, né, se a gente vai alocar em bonds ou em fundos mútuos, por exemplo, na renda fixa, se a gente vai usar gestores de renda variável, se a gente vai alocar em ações. Mas, enfim, o que eu quero só reforçar aqui é que a filosofia de investimento e o processo de investimentos, ele segue o mesmo racional, né, para o grupo. A gente tem o mesmo comitê de alocação global, né, essas decisões de direcionamento dos investimentos, elas não são tomadas por um gestor lá fora, um gestor aqui, né, existe um trabalho todo integrado. A gente tem as melhores cabeças pensantes, aí, como o Rogério comentou, mas essas adaptações para cada grupo, para cada família, elas são muito personalizadas. Então, lógico, né, quando a gente pensa, por exemplo, um trabalho de multifamily office, né, ou não, ou quando a gente pensa num grupo que a gente atende, né, não necessariamente via multifamily office aqui no Private, junto com vocês, essas decisões de quanto deixar efetivamente fora do país, né, em termos de manutenção de proteção do patrimônio, né, em moeda forte, efetivamente, quanto a gente pode usar de veículos internacionais como forma de diversificação aqui no Brasil, também vão levar em conta, né, as características de cada família, né, tributárias, sucessórias, patrimoniais. Então, eventualmente, pode fazer muito mais sentido eu ter o mesmo perfil,
né, de portfólio mais moderado, mais conservador, um peso maior lá fora, através de uma estrutura que tributariamente faça mais sentido, de uma empresa offshore, por exemplo, e alocar, né, a maior parte do risco em renda variável, por exemplo, através de veículos lá fora, e deixar aqui a carteira no Brasil, né, para ter uma exposição mais focada em títulos de renda fixa, títulos isentos, por exemplo, mas seguindo a mesma filosofia de investimentos. Então, esse trabalho de adaptação do portfólio é o que a gente justamente faz aqui de forma muito personalizada, né? A escolha dos produtos ela também vai levar isso em consideração na hora de montar essas carteiras, tá? Aqui e lá fora. Sim. Para a gente encerrar, Rogério, eu queria que você, enfim, pudesse comentar um pouco, sei lá, dos três maiores alocações em gestoras que vocês têm hoje, ou aqui ou lá fora, seja de macro ou de bolsa, aí se puder contar para a gente, que estão mais presentes nos portfólios das carteiras do private e do multifamily office de vocês. Tá. Eu Não pode acabei, falar Wagner, Dynamo, né? Não, não, é. Dynamo é um deles, mas eu já falei um pouco aqui, assim, a gente gosta muito da Trust, a gente gosta muito da Sharp, a gente gosta também da Absoluto, gosta da Dynamo, são casas que a gente admira, a gente tem um pouco também desse perfil, Wellington a gente vem gostando muito, vem nesses últimos tempos vem agregando muito resultado dentro dos nossos portfólios, o Wellington em dólar, então vem sendo destaque aí até contra a nossa concorrência, o que vem agregando muito, parte de tecnologia, né, em dólar, um cara, assim, gestor super ganhador, tem um histórico de geração de alfa impressionante. Eu acho que é isso. Acho que Alguma coisa um macro? pouco disso aí, eu falei alguns. Macro, assim, eu acho que macro a gente tem ainda SPX, a gente acho que é um pouco disso, SPX, a gente tem um pouco de Adam, assim, macro veio diminuindo bastante peso dentro do nosso portfólio, a gente diminuiu bem, dado E que a os gente achava que o quants retorno... ou sistemáticos no E geral? quants, não, quants a gente, bem lembrado, a gente gosta muito da Cadima, Highvol, e a gente gosta também do Giant Steps Zaratustra. É um fundo que Sim, também tá indo muito bem, o Zaratustra e do Giant, e o Cadima, do Serginho Blanc. sim, do Sérgio. A própria Enfim, Giant eu tem o acho que... Sigma, né? Que é quase um all-weather brasileiro. Mal Exatamente. comparando, legal. Mas acho que é isso, sim, a gente está se encaminhando aqui. Wagner, eu queria Sim, agradecer o convite, a participação e colocar não só eu, mas meu time inteiro à disposição da Argos quando vocês quiserem fazer um novo bate-papo ou quiser fazer uma reunião um para individual, um. estou à disposição. Legal, eu queria agradecer você, pô, também a Cris, sempre super disponível para a gente, não só para as lives, quanto para as reuniões com os clientes. A gente vai gravar esse conteúdo aqui, disponibilizar para os clientes, os prospects. Acho que vai ser um conteúdo bem legal para a gente trabalhar em cima disso. Sempre que a gente precisar, a gente vai acionar vocês para a gente trabalhar em conjunto e desenvolver novos negócios. Pode contar com a E gente. muito Obrigada, obrigado pela Wagner. conversa. Obrigada pela Obrigado a todos oportunidade. também. Boa tarde, bom final Conversa. de semana, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Wagner. Tchau, Obrigada. Tchau, Cris. tchau, Abraço. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Bom final tchau. de semana. Tchau, tchau, Rogério.